E no programa de hoje nós vamos tirar várias dúvidas a respeito do que pode ou não pode ser cobrado em bares, restaurantes, cinema, por que não, né? Agora no verão a gente tem várias opções de lazer aí e aí a gente vai saber o que pode e o que não pode. Para isso, nós estamos recebendo hoje o advogado Felipe Loureiro. Obrigada pela presença, boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos. Boa noite, Emerson, também, meu parceiro. Boa noite, Josi, boa noite todo mundo, boa noite para quem está em casa, uma ótima semana. Muito bom. Bom, Felipe, vamos começar falando então sobre a questão da cobrança de consumação mínima, né? Que muitas boates, principalmente, barzinhos, costumam cobrar, né? A consumação mínima, R$30, R$50. Isso pode ou não? Josi, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é vedado. Entende-se que é uma venda casada de produtos, porque a pessoa é obrigada a consumir aqueles produtos. Então, por isso que é declarado como uma venda casada. Existe até estados que criaram leis que permitem essa questão da consumação mínima. Contudo, pelo Código do Consumidor ser uma lei federal, ela se sobrepõe a qualquer lei estadual. Então, como o Código do Consumidor claramente... Não pode. Não pode, é vedado. Então, se uma pessoa chegar e falar assim, para sentar aqui no nosso barzinho, tem uma consumação mínima de R$30, mesmo que exista uma lei estadual, se a pessoa não quiser pagar, ela não precisa pagar. Não paga. Chama o PROCON, liga para a polícia, o que for, desde que ela não saia consumindo também o produto e não queira pagar os produtos. Sim. Aí também não é, vamos dizer, não é honestidade daquela pessoa. No Entendeu? caso de uma boate, por exemplo, a gente não vai cobrar a entrada, vai cobrar só a consumação mínima. Na lei do Código do Consumidor é proibido. Eles são obrigados a cobrar entrada. A entrada e não a consumação. Isso é o que a lei permite. Entendi. Vamos para outro ponto agora então. Cobrança de sobra de comida no prato. É considerada abusiva? Pode, não pode? Não pode. De acordo com o Código do Consumidor também é vedado qualquer cobrança. Você está pagando pela comida. Se você quiser não comer, é sua opção. Você já pagou por ela. Vale aí, no caso, a questão da consciência da pessoa do não desperdício, né? Mas com questão certeza. de cobrar, então... Não pode. Não pode. Outro ponto, imposição de pagamento de taxa de serviço de 10%. Isso aqui muita gente cobra. É questão de restaurantes, tudo. Isso. Também é opcional para aquela pessoa, caso ela queira pagar ou não. Não é obrigado a pagar. Se ele for mal atendido, não quiser pagar, ele tem total direito de falar, não quero pagar. Mesmo que isso esteja escrito no cardápio, temos cobrança de 10% do garçom. O que é permitido estar escrito no cardápio ou informativo seria couvert artístico, tá? A questão da gorjeta, não, é obrigação do restaurante pagar aqueles garçons, entanto que eles ganham o salário. Aquilo ali eles cobram para os clientes gratificar os garçons pelo bom atendimento. Mas se o cliente falar não pago, ele não é obrigado a pagar. Então já tem que estar inserido ali no salário, não tem que o consumidor pagar por isso. O prato já tem que ter o custo dele, incluído todos esses custos do garçom, tudo, o valor dos pratos e todos os outros itens lá do restaurante. Entendi. Aí você citou agora a questão do couvert artístico, né? A gente tem aqui uma banda, tem algum grupo, né? Santos da Pele que toca por aí, faz muito show, né, meninos? Com certeza. Muito bom. Só que aí tem a cobrança do couvert artístico em alguns lugares. E esse, pode ou não pode? Qual é o valor que pode? Olha, a lei não fala qual é o valor que pode ou não. Desde que seja claramente na mesa ali, falando para o cliente, ou um banner falando que tem couvert artístico para sentar naquele lugar, aí é permitido. Se não tiver nada e vier na conta falando que para cobrar, você pode se negar. Então tem que estar explícito antes do cliente entrar e consumir. Sim, porque ele tem que saber que ele vai ter que ser obrigado a pagar aquilo ali, entendeu? Aí é uma opção dele, eu quero sentar e quero pagar, entendeu? Certo. Mais uma dúvida, perda de comanda. A gente vai numa boate, recebe uma comanda e aí tem lá escrito a perda deste cartão ocasionará multa, tal. E aí? Olha, se você é obrigação daquele estabelecimento ter o controle do que você consumiu. Então, se você perder a sua comanda e eles não tiverem controle no sistema deles, o que for, você não é obrigado a pagar. Então, entendeu? Perdeu a comanda... É uma questão de bom senso da pessoa. Eu perdi a comanda, fui lá, olha, bebi isso, bebi aquilo, consumi aquilo, quero pagar por isso. Mas se a casa quiser falar, ó, você tem que pagar R$100, R$200, sendo que se você só consumiu 10, você pode negar, chamar o PROCON, chamar a polícia, faz boletim de ocorrência, depois você pode ir na justiça que você vai ganhar. Isso mesmo que você não tenha como comprovar o que você consumiu? Como eu te disse, é obrigação da casa ter o controle do que o cliente consumiu, entendeu? Então, aquela comanda no papel, tudo,
É o risco da casa. Ela quer o comando no papel? Beleza. Se o cliente perder, ela vai arcar com os custos. Certo. Entendeu? Vamos partir agora para o cinema. Vamos assistir um filme, levar a garotada para assistir o filme e criança gosta de guloseimas. Aí você chega lá, não pode entrar com pacote de chips, não pode entrar com refrigerante, porque você tem que comprar pipoca, tem que comprar não sei o quê. E isso aí, a gente pode entrar com lanche no cinema ou não pode? Olha, por ser um estabelecimento privado, aquelas pessoas podem te privar de entrar com aquilo, entendeu? Então, é uma certa discussão. Vai ter, talvez, entendimentos de o juiz vai falar, pode entrar, e tem juízes que vão falar que talvez não pode entrar. Então, eu acho que vai ser uma questão mais subjetiva, mesmo de uma decisão. A gente não vai encontrar na lei assim, falando, é obrigatório ou é proibido entrar com alimento naquele local. Mas então entendeu? não tem uma lei que proíbe. Não vejo nenhuma lei que proíba, entendeu? Claramente assim. Mas por ser um estabelecimento particular, a pessoa pode colocar as regras. Aqui você não pode entrar com isso, não pode entrar com aquilo. Mas também não pode te obrigar a consumir a pipoca que é vendida do lado. Sim, aí é uma venda casada, se fosse isso. Se ela te obrigar a consumir aquela pipoca lá, já seria uma venda casada, entendeu? Quais são as dúvidas que você mais recebe? Assim, você já teve questionamentos dessa questão de bares, restaurantes, até de próprios cinemas, shows? Já recebeu algumas dúvidas assim de pessoas que pagaram por algum serviço que não poderia ter sido? Uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena mencionar seria a questão de pessoas que fazem um contrato de fidelidade, tá? E depois querem cancelar esse contrato. Tá? Normalmente é aceitável perante a justiça uma multa pagar até 10%. Tá? Porque aquela pessoa, por ter fidelidade de 2 anos, 3 anos, ela vai ter o desconto da empresa. Entendeu? Então, essa multa é aceitável pela justiça. Contudo, se for por má prestação de serviços da empresa, a pessoa pode se negar a pagar e ela tem total razão. Pode entendeu? cancelar. Pode cancelar e não pagando a multa. Mas se for um serviço prestado e aquela pessoa, um exemplo, comprou um celular que seria 2.000, mas comprou por 1.100 por ter feito o plano de 36 meses, aí depois ela vem, não quero mais no primeiro mês, não. Mas já está com o celular, o benefício dela, entendeu? Então, aí já o entendimento da justiça já você já teve um benefício por isso, já entendeu? utilizou, né? Por isso você teve o desconto, entendeu? Certo. Tá? Mas se for uma má prestação de serviço, ele está em total direito de não ser cobrado. Vamos falar agora de cobrança de meia entrada, né? Em shows, por exemplo. A carteirinha que tem que ser apresentada para poder ter o direito à meia entrada, ela tem que ser na hora da compra do ingresso ou na hora de entrar no estabelecimento? Porque tem muita gente que questiona isso, né? De que quando ela vai comprar o ingresso, ninguém pede nada e vende a meia entrada. E quando chega na hora do show, ou ela tem que complementar, ou ela tem que desistir do show, enfim. Josi, eu não sei se você reparou, todas as casas de shows estão fazendo tudo meia entrada. Sim. Por quê? Porque existe vamos dizer, um costume que está acontecendo no mercado para que essas pessoas não tenham essa diferenciação. Por quê? Tem muita gente que quer chegar lá e pagar a meia e, como já está ali meia, a pessoa não tem como pagar mais meia daquilo, entendeu? Então, por isso que estão se fazendo isso no mercado. Eu até estava conversando esse final de semana com vários amigos sobre esse assunto. Casualmente, você acabou de me perguntar aqui. Então, é uma jogada que eles estão fazendo para que as pessoas, todo mundo pague meia e não chegue nenhum estudante lá e falar, eu quero pagar meia da meia. Entendeu? Mas aí, se eles não exigem, né, a carteirinha no ato da venda do ingresso, pode cobrar na hora da entrada? Eles podem te cobrar a carteirinha na hora da fiscalização, na hora da entrada, porque muita gente hoje às vezes está sendo muito por internet. Então as empresas não vão ter controle se é meia ou se é inteira lá. Então eles podem cobrar tanto antes como pode comprar depois. Se a pessoa for lá no guichê ou foi em algum lugar para comprar, ela pode pegar, dê a sua carteirinha, me mostra. Entendeu? Mas como pode ser também na entrada também. Isso eu não veria problema. Mas como você disse, acaba que todo mundo fica cobrando meia entrada. Se você entrar no site hoje em dia, tudo é meia. Tudo é meia entrada. Tudo é meia para não ter, e aí aquele acaba estudante, ninguém precisando apresentar nada. E querendo, no final, quem está sendo prejudicado? Os estudantes, os idosos. Quem realmente teria o direito da meia entrada. Não está sendo respeitado isso. Eu espero até que as autoridades observem isso, porque está sendo injusto. Certo. Bom, vou pedir para o Emerson agora falar para a gente, porque a nossa enquete desta segunda-feira é justamente sobre isso. A gente quer saber a sua opinião sobre essas cobranças aí. Fala para a gente, Emerson. A gente colocou, inclusive, alguns dos tópicos que geralmente são as maiores dúvidas do povo, né? Algum estabelecimento já te cobrou 10%, cover artístico ou consumação mínima? O que você acha disso? Está lá no Instagram e no nosso Facebook. E já tem gente participando, Josi. A Emanuele falou assim, sim.
e acho que pode ser cobrado desde que tenha música ao vivo e o consumidor seja informado com antecedência da cobrança, que o Dr. Felipe acabou de falar que é o que tem que acontecer, é o correto, né? E o Renan falou assim, sim, acho válido quando o cover é bom. Agora, quando não é, acho chato pagar, mas acabo pagando mesmo contrariado. Mas aí não dá para distinguir, né? Ou cobra ou não cobra, não pode ser a gosto do cliente. Um gosta, outro não gosta do show, né? Não pode reclamar que foi ruim, não vou pagar não, que esse cover foi ruim. E aí, Felipe? Infelizmente, a lei não faz essa diferenciação, se for bom ou se for ruim, entendeu? Mas eu acho que cabe um bom senso. Você chama o garçom, chama o gerente, ó, infelizmente, pô... Você colocou esse pessoal aí, mas não é muito legal, Tira o coberto da minha conta, pra eu sou seu gente. cliente, entende um pouquinho, porque é uma questão de bom senso. Eu acho que qualquer estabelecimento, pô, o próprio dono vai falar, pô, hoje não tá legal, não, entendeu? Mas, se tá lá falando que vai ser cobrado, eles podem cobrar. Podem cobrar. Então, tem participação, né, Emerson? Tem participação e é só entrar lá, então, no nosso Instagram, no Facebook e dar a sua resposta. Tá certo, então. Bom, eu quero agradecer o Dr. Felipe Loureiro pela participação aqui com a gente mais uma vez, tirando essas dúvidas, né, que são tão comuns, principalmente nessa época do verão. Tem muitos shows acontecendo, muitos eventos. Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez, espero ter respondido à altura ao que vocês merecem, essas respostas aqui ao público de vocês. A gente que agradece. Obrigada mesmo. Mas fica mais um pouquinho, porque ao contrário ali do show que o pessoal não gosta, aqui você gosta do Sedução da Pele, já falou que gostou, vai ouvir mais um pouquinho de música. Estou surpreso, e não parabéns. vai precisar pagar o cover artístico. Muito bom. Recomendo, viu, a todas as pessoas. Bom, agora chegou a hora da gente conferir os destaques do Jornal Guarapari nesta segunda-feira, início de semana, com o nosso quadro Notícias do Dia.